com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, veja o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. Nós não repetimos aqui apenas o texto da lição. Nós complementamos o texto da lição para melhor dar subsídios aos irmãos para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. O irmão já lê a revista, já tem o texto da revista, e nós aqui trazemos algumas informações complementares para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também nós estamos aqui já pedindo excusas aos irmãos, nós estamos um pouco gripados e afetada a garganta, mas temos de fazer este trabalho e também pedimos excusas aos irmãos pela qualidade do vídeo. Neste trimestre nós estamos aqui para receber uma webcam nova e houve aí problemas para a chegada desta webcam e nós tentamos no trimestre passado e não houve uma boa receptividade dos irmãos de gravarmos com a câmera da aula ao vivo, então voltamos aqui à webcam. E, em razão destes problemas técnicos, pedimos orações aos irmãos para que prossigamos neste trabalho. Os irmãos tenham compreensão. Nós nos esforçamos, ninguém recebe coisa alguma por isto. A associação que mantém o portal Escola Dominical vive única e exclusivamente de contribuições voluntárias, que são poucas e escassas, e nós agradecemos aos irmãos que tem colaborado conosco e nós fazemos o melhor que temos. Alguns irmãos ficam raivosos e nós convidamos esses irmãos a fazerem melhor do que nós. Será muito bom os irmãos fazerem melhor do que nós e o reino de Deus crescerá com isso. Então os irmãos levem em conta o nosso esforço, a nossa dedicação de toda uma equipe de voluntários que querem única e exclusivamente a divulgação da palavra de Deus. Neste terceiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Estamos estudando o livro de Levítico e em estudando o livro de Levítico, nós estamos tendo um trimestre bíblico. O nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade. E, na sequência deste segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando os parâmetros do culto levítico, nós hoje estaremos estudando a lição de número 4, a função social dos sacerdotes. Lembrando que, além deste texto que nós temos aqui da nossa pré-aula, nós temos ainda 4 outros textos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, a respeito desta lição. Nós temos também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de links, de slides, de videoaulas e de textos de apoio, não só desta lição, mas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E também o irmão tem acesso à elucidação de dúvidas, seja na sala dos professores do portal Escola Dominical, cadastramento é gratuito, seja na aula ao vivo, transmitida às 19 horas do sábado, horário de Brasília, diretamente
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E também acompanhe os comentários em áudio das leituras diárias. Os textos sugeridos na revista, eles são meditados por uma equipe do portal Escola Dominical, e o irmão terá um momento devocional e ainda informações que o irmão poderá prestar ou supri-las durante a semana. A função social dos sacerdotes é o nosso tema de hoje. Nós já vimos, e os irmãos lembram da aula passada, que o plano de Deus era que Israel fosse o reino sacerdotal. Foi proposto a Israel que ele se tornasse o reino sacerdotal. E logo após a entrada a manifestação de Deus no Monte Sinai, Moisés desceu já com uma parte da lei e houve a cerimônia de promulgação da lei, lá no capítulo 24 do livro de Êxodo. E lá, Moisés escolheu mancebos de todas as tribos de Israel para oferecer sacrifícios. E com o sangue daqueles animais, daqueles sacrifícios, Moisés espargiu o sangue sobre o povo. E aí a lei entrou em vigor. Mas 40 dias depois, houve o episódio do bezerro de ouro. E só a tribo de Levi ficou do lado do Senhor. E por isso, a tribo de Levi acabou ficando sendo a tribo sacerdotal, já que houve um remédio da parte de Deus, uma vez que o povo de Israel havia fracassado na sua obediência à lei. E aí, então, a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. E como tribo sacerdotal, o que deveria fazer a tribo de Levi? É o que nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, está escrito: No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Então, qual era o papel da tribo sacerdotal? Qual era o papel da tribo sacerdotal? Era, em primeiro lugar, levar a arca do concerto do Senhor. A arca era o símbolo da presença de Deus. Ela ficava no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote uma vez ao ano podia entrar. Era da arca que Deus falava com o povo, falava com Moisés ou falava com Arão, e eles transmitiam ao povo. Então, ser sacerdote é levar a arca do concerto do Senhor, ou seja, é levar a presença de Deus. Hoje, não temos uma arca. Tem gente que faz arca aí, manda tocar na arca, mas isso tudo é idolatria, isso tudo é errado. A arca representava Cristo. E hoje nós temos de levar o nome de Cristo em nós. Levar Cristo em nós. Sim, o sacerdote, ele leva Cristo com ele. É o que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus no Espírito. É assim que Paulo nos fala lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, os irmãos percebam que hoje nós, como sacerdotes, temos de levar o nome de Cristo, levar o próprio Cristo em nós. Esse é o primeiro papel que deve ter o sacerdote. A tribo de Levi deveria levar a arca do concerto, mas ela também deveria estar diante do Senhor. Estar diante do Senhor. Vejam bem que eram sacerdotes que vinham à presença de Deus. O povo, ele chegava ao tabernáculo, depois ao templo, no pátio, e ali ele apresentava os seus sacrifícios, as suas ofertas ao sacerdote, e era o sacerdote que levava diante do Senhor. A primeira função social do sacerdote é precisamente esta: é representar o povo diante do Senhor. Essa é a primeira função do sacerdote. É a de interceder diante do Senhor, de estar diante do Senhor. Só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Podiam estar diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca, que era a presença de Deus. Agora, o povo ficava do lado de fora. E lá dentro mesmo do lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e se abriu um caminho para que todos que queiram estejam diante do Senhor. E são aqueles que creem em Jesus e que têm os seus pecados tirados, que podem entrar em comunhão com Deus. Então todo crente é sacerdote e todo ele deve estar diante do Senhor. A terceira coisa que a tribo de Levi devia fazer, que os sacerdotes deviam fazer, daqui a pouco nós vamos diferenciar entre os sacerdotes e os levitas, era para servir a Deus. A tribo de Levi foi escolhida para servir a Deus, não para ser servida, mas para servir a Deus. O serviço das coisas sagradas, das coisas santas, do ensino da lei de Deus, do julgamento das causas segundo a lei de Deus, da separação entre o que é santo e é profano, tudo isso estava na tribo sacerdotal. Eles deveriam servir. Este era o papel dos sacerdotes e dos levitas. Eles deveriam servir. E os salvos da mesma maneira. Jesus disse lá em Mateus 20 e 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele repete isso lá em Marcos 10 e 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, como sacerdotes de Jesus Cristo, Ele que nos fez reis e sacerdotes, está lá em Apocalipse 1 e 6, nós também devemos servir e não ser servidos. E aqui nós nos lembramos do que Paulo diz lá em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala
do significado dele ser apóstolo. Hoje muitas pessoas se dizem apóstolos para querer mandar, para querer liderar, para querer ser servidos. Mas Paulo dizia que tinha sido constituído por Deus apóstolo para ser ministro. E ministro quer dizer servidor. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E olha o que ele diz aqui. A palavra ministro aqui é a palavra hyperetes, que era o escravo que ficava lá no porão do navio, remando nas galés. Normalmente pessoas condenadas pela justiça. Era a situação mais servil de todas. E é a isto que Paulo se compara. Ele disse, eu sou apóstolo, eu estou lá embaixo. Porque, irmãos, a pirâmide de poder na igreja é diferente da do mundo. Jesus mesmo disse isso. Ele afirmou que não seria na igreja como é no mundo. No mundo, as autoridades, elas, quanto mais elevadas, menos elas trabalham e mais pessoas estão na base dela. Mas Jesus disse que na igreja é diferente. Mateus capítulo 20, versículo 26. Olha o que diz o Senhor. Vou ler o 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal para servir o resto do povo. Foi para isso que ela foi constituída. E nós, como sacerdotes de Cristo, também devemos servir aos outros. Devemos imitar a Cristo. Somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós devemos servir ao próximo também. E a última coisa que a tribo deveria fazer era abençoar em nome de Deus até o dia de hoje. Abençoar os israelitas. Abençoar o povo. Nós temos de abençoar. E nós temos de ser uma bênção. Onde quer que nós estejamos, se somos sacerdotes de Cristo, nós devemos ser uma bênção. Então esse é o sentido de Levi ter sido escolhido como a tribo sacerdotal. O sacerdote é aquele que leva a arca do concerto do Senhor, ou seja, leva consigo a presença de Deus. É aquele que está diante do Senhor, representa o povo diante de Deus. É aquele que está para servir e não para ser servido. E é aquele que está para abençoar, para ser uma bênção. Era isto que Deus queria fazer com Israel, porque foi esta promessa que Deus deu a Abraão. Se você ler lá em Gênesis capítulo 12, você verá a promessa de Deus a Abraão, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus deu a Abraão, e que era para Israel, mas Israel, por incredulidade, não tomou posse dela, e que hoje está à disposição da igreja.
porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz o seguinte, Gálatas, capítulo 3, e se sois de, versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então aquilo que Deus prometeu a Abraão, nós tomamos posse porque somos de Cristo. Então nós temos de ser uma bênção. A tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Mas nem todo levita era sacerdote. Só os filhos de Arão eram sacerdotes. Êxodo 28:1 deixa isso bem claro. Lá em Êxodo 28:1, Deus já na sua presciência, antes mesmo do episódio do bezerro de ouro, já nomeia Arão e seus filhos para o sacerdócio. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, nem todo levita era sacerdote. Todo sacerdote era levita, porque Arão e seus filhos eram da tribo de Levi. Mas os sacerdotes eram os filhos de Arão. A família de Arão era a família sacerdotal. E todos os demais levitas não eram sacerdotes, mas deveriam auxiliar os sacerdotes. A tribo toda foi separada para servir a Deus, mas somente Arão e seus filhos exerciam o sacerdócio. E o que faziam os demais levitas? O que faziam os demais levitas? Vamos lá em Números, capítulo 3, versículo 6. Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. O texto, então, aqui é bem claro ao mostrar a todos nós duas coisas importantíssimas. A primeira coisa é que os sacerdotes eram só Arão e seus filhos. A segunda coisa é que os levitas, os demais descendentes da tribo de Levi, eles deveriam auxiliar os sacerdotes. Cuidando do quê? Cuidando do tabernáculo, cuidando da manutenção do tabernáculo, da limpeza, da segurança, cuidando dos vasos. Durante o tempo que o tabernáculo era móvel, cuidando do transporte e da locomoção das peças do tabernáculo. Eram essas funções dos levitas. Os levitas auxiliavam os sacerdotes. Agora, tanto os levitas quanto os sacerdotes, eles eram propriedade de Deus. Deus os adquiriu. Eles eram de Deus. Onde está escrito isto? Aqui mesmo em Números, capítulo 3, versículo 9. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Eles eram dons, eles eram
propriedade de Deus. O próprio Deus diz isso com muita clareza. E os levitas foram constituídos, foram adquiridos por Deus por causa da última praga do Egito. É Deus quem diz isso. Olha o que está escrito aqui. Números 3 e 13. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito da terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Então, quando Deus poupou os primogênitos de Israel na última praga do Egito, Deus adquiriu para si estes primogênitos. Eles passaram a ser de Deus. O anjo da morte os poupou, Deus tomou-os para si. Passaram a ser propriedade de Deus. Foram comprados com o sangue do Cordeiro Pascal. Agora, Deus trocou os primogênitos pelos levitas. Quando só Levi ficou do lado do Senhor e se tornou a tribo sacerdotal, os levitas ficaram no lugar dos primogênitos. É o que está escrito lá em Números 3 e 41. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. No versículo 45 de Números 3, também está dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Então, os levitas passaram a ser de Deus, passaram a ser propriedade de Deus no lugar dos primogênitos. E o que isso significa, irmãos? Que hoje nós, como sacerdotes de Jesus Cristo, nós também somos propriedade de Deus. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele. Dele de quem? De Deus. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O que é redenção? Redenção é pagar o preço para o resgate, para a libertação de um escravo. Jesus é o nosso Redentor. Ele nos comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Tem um hino da harpa que diz: Jesus comprou-me do mundo aqui. Lá, ainda em 1 Coríntios 6 e 20, o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os levitas foram comprados com o sangue dos cordeiros pascais, sangues de animais. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, por um bom preço, diz o apóstolo dos gentios. E por isso nós pertencemos a Deus. Os levitas eram de Deus. E por serem de Deus, a herança deles era o próprio Deus. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 9. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Por isso que os levitas não receberam herança quando a terra foi partilhada.
Quando a terra de Canaã foi conquistada, ela foi partilhada. Mas Levi não recebeu nenhuma parte. Por quê? Porque eles eram de Deus e eles não tinham herança aqui. Eles eram de Deus. E eles deveriam ter, como propriedade de Deus, a mesma intenção, a mesma situação dos patriarcas. Voltamos a falar de Abraão. Abraão também não teve herança. Deus lhe prometeu a terra de Canaã, mas ele não tomou posse dela. E nem estava preocupado com isto. É o que diz o escritor aos Hebreus. Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E lendo também o versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Os levitas não tinham herança na terra de Canaã. Nós, como sacerdotes de Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Cristo, também não temos herança neste mundo. Nós estamos buscando a pátria celestial. Ou seja, os sacerdotes e levitas tinham de ser desprendidos das coisas materiais. É por isso que Jesus disse que nós, como discípulos dele, como sacerdotes dele, não podemos ajuntar tesouros nesta terra. Não podemos colocar o coração nas coisas deste mundo, mas devemos, desprendidos das coisas materiais, podermos buscar a pátria celestial, buscar a cidade cujo artífice e construtor é Deus. E é por isso que nós estamos esperando Jesus. Porque nós queremos ir para aquela cidade. Este é o nosso alvo. Era o alvo do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ser levita era ser comprado por Deus, era ser de Deus, e sendo de Deus, ele não tinha herança neste mundo. Mas nem por isso Deus desamparou os levitas. Embora os levitas não tivessem uma herança, um pedaço de terra em Canaã, Deus determinou algumas medidas para que os levitas não ficassem desamparados. Nós, como sacerdotes de Cristo, também não somos desamparados nesta vida. Deus sabe que nós precisamos comer, beber e vestir. Quais são as providências que Deus tomou para os levitas? Primeiro, mandou que as tribos destinassem 48 cidades para os levitas. Vocês encontram isso em Números 35, de 2 a 8. Determinou que os israelitas pagassem dízimos, entregassem os dízimos à casa do Senhor para o sustento dos levitas. Então, os dízimos eram recolhidos para o sustento dos levitas.
E interessante que o dízimo dos dízimos era entregue ao sumo sacerdote. Terceiro, determinou que parte dos animais sacrificados em algumas espécies de sacrifícios, os sacrifícios pacíficos principalmente, parte destes da carne ou dos vegetais que eram oferecidos ficasse para os sacerdotes. Então, parte daquela carne ou daqueles vegetais que eram oferecidos em alguns tipos de sacrifício, não era em todo tipo de sacrifício. O holocausto, por exemplo, era totalmente queimado. Sacrifício pelo pecado também não era consumido. Mas os outros sacrifícios, parte deles já era destinado para os sacerdotes e levitas. E também Deus criou os dízimos do terceiro ano, que eram os dízimos para os pobres, viúvas, órfãos, necessitados e também para os levitas. Então, os dízimos do terceiro ano eram destinados também, era um outro dízimo que tinha no terceiro ano, na sequência dos 7 anos do ano sabático, no terceiro ano era recolhido um outro tributo, que eram os dízimos do terceiro ano, que também era para o sustento dos levitas. Levita, portanto, irmãos, não é músico. Hoje inventaram um negócio aí de ministério de levita. Isso não existe na Bíblia. Em primeiro lugar, que levita é descendente da tribo de Levi. E tirando os judeus que são descendentes da tribo de Levi, que existem hoje, ninguém pode ser chamado de levita. Levita só passou a ser músico e cantor também quando Davi organizou o serviço de louvor que iria funcionar no templo. Provavelmente os levitas eles já se dedicavam ao louvor, ao canto, à música, à adoração a Deus antes de Davi. Mas Davi é quem organizou este serviço que passou a funcionar no templo, que foi construído pelo filho de Davi, pelo rei Salomão. Então os levitas também passaram a se dedicar à música, tanto aos instrumentos quanto ao canto. Mas eles continuaram cuidando da limpeza, da segurança do templo. Então, irmãos, dizer que levita é músico, em primeiro lugar, é um erro, porque o levita não era só músico. Inclusive, quando Davi organizou o serviço do templo, ele, além da parte musical, ele também organizou os porteiros. E os porteiros eram levitas. Então, essa história de que, primeiro, não existe ministério de levita. Não tem nada na Bíblia que coloque na igreja ministério de levita. E se a gente for querer aplicar o que o levita fazia lá em Israel para a igreja, então o levita vai ser aquele que arruma os bancos, que limpa a igreja, que limpa o banheiro da igreja. Tudo isso é serviço de levita. Então você querer dizer que é levita porque toca ou porque canta é algo completamente fora da Bíblia Sagrada. Aprendamos isto, e isto é uma ocasião importante para isto. O que a gente aprende com esta posição? E antes de eu falar das funções sociais, eu estou falando da posição. Qual era a posição que os sacerdotes e os levitas tinham no povo de Israel? O que a gente aprende, então, com estas regras a respeito da posição que Deus colocou os levitas e os sacerdotes no povo de Israel? Em primeiro lugar, que nós aprendemos que nós estamos aqui para servir o povo de Deus. Porque hoje nós somos sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, qual é o princípio lá que nós aprendemos da antiga aliança que nós aplicamos aqui? Que nós estamos aqui para servir e não para ser servidos, seguindo o exemplo de Jesus. Segundo, que quanto mais honrado
for a pessoa na casa de Deus, na igreja, no povo de Deus, mais ele tem de servir. É o que eu falei da pirâmide invertida. Terceiro, nosso alvo é servir a Deus. Nós não podemos nos prender às coisas terrenas. Eu exerço o sacerdócio, a minha posição de sacerdote de Cristo Jesus, quando eu estou desprendido das coisas terrenas. Quando o meu alvo não é a satisfação das necessidades materiais, mas o meu alvo é a pátria celestial. E quarta coisa que nós aprendemos aqui é que os levitas cuidavam das coisas do tabernáculo. Eles deviam guardar as coisas sagradas, zelar pelas coisas sagradas, mesmo não oficiando. Nós também devemos guardar as coisas sagradas, ter temor, respeitar o que é de Deus, o que é sagrado, ter reverência, separar o que é santo do profano. Vista esta posição de sacerdotes e levitas, vamos ver as funções sociais dos sacerdotes. Olha, Israel foi considerado um reino sacerdotal. Ele foi constituído como reino sacerdotal. Então, toda a organização de Israel, no plano divino, era para que Israel, como sacerdote, servisse toda a humanidade. Então, toda a sociedade tinha alguns papéis que só os sacerdotes poderiam exercer. Como o povo falhou em ser sacerdote, estas funções passaram para a tribo de Levi. E a primeira nós já falamos aqui, que era estar diante do Senhor, ou seja, representar o povo diante de Deus. Aliás, esta é a maior diferença entre o sacerdote e o profeta. O profeta traz uma mensagem de Deus para o povo e o sacerdote leva o povo a Deus. É ele quem representa o povo diante de Deus. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, porque no episódio do bezerro de ouro, ele, que era um profeta de Moisés para o povo, que os irmãos lembram que quando Arão foi escolhido por Deus, porque Moisés disse que ele não tinha, e tinha dificuldade de comunicação. Não é que ele era gago, não. É que ele tinha dificuldade de comunicação. Ele ficou muito tempo fora do Egito, ele já não falava bem nem o hebraico, nem a língua egípcia, e então ele disse que ele apresentou essa desculpa a Deus, que ele não tinha mais essa condição de se comunicar, seja com o povo, seja com o faraó. E então Deus escolheu Arão para ficar junto dele. E Arão então era o porta-voz de Moisés, tanto para o povo como para Faraó. Mas, na função do sumo sacerdote, ele mudou. Ele agora representava o povo diante de Deus. Ele não trazia uma mensagem de Deus para o povo. Era ele quem representava o povo diante de Deus. E por que ele foi escolhido? Porque ele tinha compaixão com o povo. No episódio do bezerro de ouro, ele, imediatamente, ao ver a indignação de Moisés, ele conclamou o povo a se despir, a se humilhar diante de Deus. E por isso só morreram 3.000. Porque o povo, na sua grande parte, se arrependeu. Então Arão intercedeu pelo povo, teve compaixão pelo povo. Por isso ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote. E aqui nós vemos que essa é a primeira missão do sacerdote. Ele tem que representar o povo diante de Deus e ele tem que interceder a favor do povo. E nós, hoje, como sacerdotes de Cristo, também temos esta mesma função. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões
e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como sacerdotes de Cristo, nós devemos interceder por todos os homens, pelas autoridades, para que a sociedade tenha uma vida quieta e sossegada. Hoje, irmãos, vivemos os últimos dias da dispensação da graça. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias de aumento da iniquidade, dias que são como os dias de Noé, em que a terra está cheia de corrupção e de violência. Mas nós temos o dever de orar por todos os homens. E a nossa oração é ouvida diante de Deus, porque nós somos sacerdotes, somos nós que estamos diante de Deus. Somente nós podemos entrar no santuário pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo. Mas nós temos orado. Muitos dizem, não adianta orar, porque já está tudo profetizado. As coisas vão de mal a pior. É verdade. Mas nós podemos refrear esta degeneração. Nós podemos diminuir a velocidade do aumento do mal, porque Deus ouve a nossa oração. A nossa oração sobe diante de Deus. São as orações dos santos que entram no trono de Deus. Nós temos esta função de interceder pelo povo. E se nós não orarmos, não adianta o incrédulo orar, porque Deus não ouve a pecadores. A única oração que Deus ouve de pecador é quando ele pede perdão pelos seus pecados. Nós precisamos orar. Nós somos feitos reis e sacerdotes por Cristo Jesus. E o sacerdote deve interceder, deve orar. Não tenhamos omissão. Lembremos do que disse o profeta e juiz Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel disse que se ele deixasse de orar pelo povo, e ele era sacerdote, ele estaria pecando. Se eu e você deixarmos de orar por todos os homens, pelas autoridades, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, nós estaremos pecando. E se você não pedir perdão desse pecado, você perde a salvação. Primeira função social do sacerdote era representar a Deus diante do povo. Aliás, representar o povo diante de Deus. Né? Representar o povo diante de Deus. Interceder por ele. É por isso que Arão, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício pelos seus pecados, depois fazia um sacrifício pelos pecados do povo e entrava no lugar santíssimo para derramar o sangue na tampa do propiciatório e aplacar a ira de Deus, adiar o castigo de Deus, até o dia em que o pecado fosse tirado. O que aconteceu no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. A segunda função dos sacerdotes era distinguir entre o santo
e o profano, entre o sagrado e o profano. Lá em Levítico, capítulo 10, versículo 10, está escrito: e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Deus falou a Arão. Foi a única vez que Deus falou só para Arão, nesse livro de Levítico. Deus manda que ele não beba bebida forte nem vinho. Deus manda que quando ele entrar que ele não bebesse vinho nem bebida forte quando entrasse na tenda da congregação. E que ele fizesse diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o puro. Era o sacerdote quem tinha que dizer o que era santo, o que era profano, o que era puro e o que era impuro. Lógico que ele não estabelecia segundo a sua vontade, mas segundo as regras estabelecidas por Deus. Mas ele tinha esta missão de separar o santo do profano, o puro do impuro. E era uma função importantíssima. E que quando não foi executada, causou a indignação divina. É o que você vê lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Um dos motivos pelos quais o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, que era a pena máxima da lei de Moisés para o povo, era a perda da terra, foi esta falha dos sacerdotes. Olha o que está escrito lá em Ezequiel 22 e 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E dos meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os sacerdotes não fizeram a diferença entre o que era santo e o que era profano. E o povo de Deus desandou. O povo de Deus desandou, porque eles deviam ser a referência moral do povo. Eles é que estavam ali para fazer a distinção entre o que é santo e o que é profano. Entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Entre o que é puro e o que não é puro. E quando eles não fizeram mais diferença, eles, que eram a referência do povo, fizeram o povo todo desandar, o povo todo pecar desmesuradamente, o povo todo pecar frequentemente, a ponto de Deus não ser mais ouvido, a ponto de Deus não ser mais entendido, observado, levado em conta, e Deus não teve outra alternativa, mesmo tendo sucessivamente dado castigos para que o povo acordasse, para que o povo despertasse, para que o povo se arrependesse, mas como os sacerdotes falharam em orientar o povo, em distinguir entre o santo e o profano, o povo acabou sendo levado cativo para a Babilônia. Nós, como sacerdotes, nós também temos que fazer a diferença entre o santo e o profano. Nós somos sal da terra. O sal, ele tem sabor. O sal, ele impede a corrupção. Ele impede a degeneração. A igreja, ela precisa ser a reserva moral da sociedade. Ela precisa ser a reserva da santidade na sociedade. Denunciar o pecado. Viver de forma diferente dos outros. Nós temos um outro comportamento. Pedro diz, 1 de Pedro 1 e 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está,
sede santos, porque eu sou santo. E o mesmo Pedro fala no capítulo 2, versículo 11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ainda que sejamos criticados, que sejamos perseguidos por causa do nosso viver honesto, do nosso viver santo, nós temos que fazer diferença entre o santo e o profano. Tanto que aos sacerdotes incumbia dizer se uma pessoa era leprosa ou não, se uma casa tinha lepra roedora ou não, se um homem e uma mulher estavam limpos ou não, depois da mulher ter menstruado ou do homem ter derramado sêmen. Nos capítulos 12, 15 do livro de Levítico, tem todas as regras a respeito dos fluxos corporais. Nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, nós temos todas as regras a respeito da lepra. E era o sacerdote que deveria examinar as pessoas e verificar se elas eram puras ou impuras. Porque é ele quem tinha que distinguir entre o que era santo e o que era profano. Nosso comentarista chamou esta função de função sanitarista. Eram os sacerdotes quem definiam a saúde da sociedade israelita. E nós hoje, como sacerdotes de Cristo Jesus, nós devemos examinar as coisas e dizer se isto agrada ou não agrada a Deus. Nós temos que ter um viver honesto, um viver santo, no meio de uma geração perversa e corrompida. Nós devemos resplandecer como astros no mundo. É assim que Paulo diz, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Mas, infelizmente, hoje, muitos já não fazem mais diferença entre o santo e o profano. Tudo aquilo que o mundo faz, também estão fazendo. E até incentivando, estimulando e tolerando que se faça dentro das igrejas locais. É muito triste vermos hoje isto. E isto causa escândalo, porque mesmo os incrédulos não esperam dos crentes, ou dos que se dizem crentes, certas atitudes, certos comportamentos. Você já não ouviu alguém dizer assim, mas escuta, fulano fez isso, mas ele não é crente? Veja bem, que se ele não dissesse que era crente, a pessoa nem iria se surpreender com aquela atitude. Mas ele não espera, mesmo não crendo em Jesus, ele não espera que um crente em Jesus Cristo, ou que se diz crente em Jesus Cristo, faça aquilo. Porque nós, como sacerdotes, temos que distinguir o santo do profano, o sagrado do que não é sagrado. Será que nós somos uma referência? E olha que os sacerdotes, por causa desta condição de referência, eles tinham um regime mais rigoroso do que o restante dos israelitas. Vejam bem, os sacerdotes, eles não podiam se contaminar por causa de um morto.
a não ser por causa dos filhos do irmão ou da irmã. Está lá em Levítico capítulo 21. Porque quando alguém tocava num corpo de um morto, ele ficava imundo. O sacerdote ele não podia tocar no corpo de nenhum morto, a não ser se fosse seu filho, seu irmão ou sua irmã. E o sumo sacerdote, nenhum morto ele podia tocar, nem mesmo os familiares mais próximos. A lei também não permitia que uma mulher prostituta ou infame pudesse entrar na família dos sacerdotes. E os sacerdotes não podiam se casar com mulheres repudiadas. E quando a filha de um sacerdote se prostituía, ela devia ser queimada a fogo. E o sumo sacerdote ele só podia casar com uma mulher virgem. Quer dizer, nem tudo o que qualquer israelita podia fazer. Que, por exemplo, um israelita podia se casar com uma mulher que se prostituía. Nós temos o caso do profeta Oséias, que a sua mulher se prostituiu, a sua mulher era prostituta, e Deus mandou que ele se casasse com ela. Não era pecado, porque Oséias não era sacerdote. Mas o sacerdote não podia casar com uma prostituta. E o sumo sacerdote só podia casar com uma mulher virgem. Nós, como sacerdotes de Cristo, não podemos viver como os outros. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas normais. Paulo diz muito bem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Existem coisas que não são pecado, mas que o servo de Deus, por ser sacerdote, não deve fazer, para não causar escândalo aos mais fracos na fé e também para não escandalizar os incrédulos. Nós temos de ter uma vida mais contida, porque nós somos sacerdotes de Cristo Jesus. Os sacerdotes também não podiam adotar costumes próprios dos sacerdotes de cultos levíticos. Por exemplo, eles não podiam fazer calva na cabeça, não podiam reparar os cantos da sua barba, nem dar golpes na sua carne, para não confundir o povo. Então, coisas que os sacerdotes gentílicos faziam, nos cultos gentílicos, como, por exemplo, dar golpes na sua carne. Vocês veem lá os profetas de Baal que se cortavam. Né? O sacerdote não podia fazer isso. Ele não podia dar golpe na sua carne para não dar a entender para o povo de que aqueles costumes e aquelas práticas dos sacerdotes, dos cultos dos deuses pagãos, era algo correto, era algo certo. Irmãos, nós não podemos adotar os costumes do mundo. Mesmo que o costume não seja em si pecaminoso, nós não podemos imitar e copiar as coisas do mundo. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos crentes adotando moda, adotando corte de cabelo, adotando escultura de barba e tanta coisa a mais que vê no mundo. Porque o jogador fulano, o artista beltrano faz, eu também vou fazer. Irmãos, isto é muito ruim. Nós somos sacerdotes de Cristo. Nós temos que diferenciar o santo do profano. E também não podiam se contaminar por príncipe entre os seus povos para se profanar. Isso está tudo lá no capítulo 21 de Levítico. E aí, o que quer dizer isso? Que o sacerdote ele não pode se misturar com os interesses terrenos. O sacerdote era proibido de governar o povo. Os sacerdotes não podiam reinar. Durante toda a história de Israel, só num período pequeno, ali no período interbíblico, mas que ali Deus já estava silente, quase 400 anos, e a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe, e uma das consequências dessa corrupção pela falta de profecia,
no período interbíblico, foi o fato de ter um sumo sacerdote, que era Alexandre Janel, também ter exercido o reinado. Ele era rei e sacerdote. Mas tirando Alexandre Janel, numa época de corrupção, por falta de profecia, nunca um sacerdote exerceu o reino em Israel. Era proibido. O rei era o rei, o sacerdote era o sacerdote. Antes da monarquia, o rei era Deus. E você tinha um sumo sacerdote. E veja bem que o único sumo sacerdote que exerceu o cargo de juiz foi Eli. E deu no que deu. E deu no que deu. Até a arca foi tomada. Houve uma degeneração ali da classe sacerdotal nos dias de Eli. Apenas como juiz. Mas nunca o sumo sacerdote podia exercer o reino. Nunca o sumo sacerdote podia reinar. Porque ele não podia se contaminar por príncipe entre os seus povos. Nós, como sacerdotes de Cristo, não podemos submeter o nosso sacerdócio a interesses políticos. Não estou dizendo que um crente não possa exercer a função política, se ele tem esta vocação. E é bom que os nossos governantes sejam pessoas tementes a Deus, porque a Bíblia diz que quando o governante é temente a Deus, o povo se alegra. Está lá em Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então é bom que o governante seja fiel a Deus. Israel, o reino de Judá, prosperou quando o rei era temente a Deus. O ápice da história de Israel foi com dois reis tementes a Deus, Davi e Salomão. E a coisa começou a degringolar quando Salomão se desviou. Toda vez que um rei era fiel a Deus em Judá, o povo crescia, o povo prosperava. Quando o rei era ímpio, o povo sofria. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso sacerdócio não pode se submeter aos interesses políticos, aos interesses do Estado. Porque a política, ela é a arte da conciliação, é a arte do consenso, da obtenção da maioria, da hegemonia. Enquanto que o sacerdote tem que distinguir entre o sagrado e o profano. E muitas vezes a hegemonia, a conciliação se dá em detrimento do sagrado. E eu, como sacerdote, eu não posso misturar as estações. Quando eu me submeto à lógica da política, eu abro mão do meu sacerdócio. É por isso que o sacerdote não podia se contaminar por príncipe entre os seus povos. Qual a terceira função aqui do sacerdote? Veja que a primeira era representar o povo diante de Deus, interceder. A segunda era distinguir entre o santo e o profano. A terceira era ensinar a lei aos filhos de Israel. Está lá em Levítico, capítulo 10, versículo 11. Levítico 10 e 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. O primeiro que devia ensinar a lei de Israel para o israelita era o pai do israelita. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 11. Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 em diante. Os irmãos verificam ali que o primeiro que devia ensinar a lei ao israelita eram os pais. Os pais têm a missão primeira de ensinar a lei. Mas, uma função secundária, os sacerdotes e os levitas deveriam ensinar a lei ao povo. Ou seja, para ensinar a lei,
eles deveriam aprender a lei. O sacerdote, ele só trabalhava no ofício sacerdotal dos 25 aos 50 anos. Mas com 20 anos, ele já era considerado um maior. O que ele fazia dos 20 aos 25? Se preparava para o ofício sacerdotal. Aprendia a lei. E depois dos 50 anos, ele não mais oficiava, mas ele continuava ensinando a lei ao povo. A gente vê isso no reinado de Josafá. Josafá, que foi um rei fiel a Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 17, no versículo 7, está escrito assim: E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beni-Rail e a Obadias e a Zacarias e a Natanel e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías e Netanias e Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi e Adonias, levitas. E com eles os sacerdotes Elisama e Georão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Os sacerdotes e os levitas ensinavam a lei do Senhor para o povo. E nós, como sacerdotes, nós temos que ensinar a palavra de Deus para o povo. Todo crente tem que ensinar a palavra de Deus para o povo. A Bíblia diz que nós devemos nos ensinar uns aos outros. É verdade que a Bíblia nos fala que Jesus colocou na igreja os sacerdotes, os mestres, desculpe, colocou os mestres. Os pastores também são aptos a ensinar, porque se não forem aptos a ensinar, não podem nem ser separados para o ministério. Mas todo crente também deve ensinar um ao outro. Está lá em Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, todos nós devemos aprender a palavra e todos nós temos a função de ensinar a palavra. Os sacerdotes tinham esta função educacional, esta função didática. Eles ensinavam a palavra, a lei ao povo. Então nós devemos entender isso. E quando não há ensino, o povo de Deus é destruído. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E quem é que deixou de ensinar e causou a destruição do povo? Os sacerdotes. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O povo foi destruído, o reino do norte, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento e não ensinou a palavra. É função primordial dos sacerdotes ensinar a palavra de Deus. E nós, como sacerdotes de Cristo Jesus, temos de ensinar a palavra. E qual é a quarta função dos sacerdotes e levitas? A quarta função dos sacerdotes e levitas é exercer o juízo, é julgar as causas no meio do povo. Também no governo de Josafá, Josafá se esmerou por cumprir este papel destinado aos sacerdotes. Lá no 2º livro das Crônicas, no capítulo 19, no versículo 6, disse assim, versículo 5, estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo.
Versículo 8. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. A função judicial era incumbida para os sacerdotes e levitas. Por quê? Porque eles conheciam a lei. E eles aplicavam a lei para julgar as causas. Alguém pode dizer, sim, Caramuru, mas agora na graça não tem mais disso, porque a justiça está com o Estado, e mais do que isso, além da justiça estar com o Estado, Jesus disse para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, em primeiro lugar, essa história não julgueis para que não sejais julgados, Jesus não está proibindo julgar. Só está dizendo que com a medida com que medides, julgarão a vós. Ou seja, nós não podemos ser impedidos de julgar, porque o julgamento é um ato mental de um ser que pensa. Por exemplo, eu estou com a garganta ruim, os irmãos vêm aqui e seca a garganta, tem uma pigarra, e eu então, quando sinto que não dá para continuar, eu pego a água e tomo. Isso é um julgamento. A garganta está seca. O pigarro vai piorar. Preciso umedecer a garganta. Aí eu tomo água. Isso é um julgamento. Não há como nós não julgarmos. Porque Deus não nos fez zumbis. Deus nos fez seres pensantes. Mas, o meu julgamento tem que ser segundo a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Era isso que os sacerdotes e os levitas faziam. Eles julgavam de acordo com a lei de Deus, de acordo com a reta justiça. E ao aplicarem a lei de Deus, eles faziam justiça e melhoravam a condição do povo. Porque se nós julgarmos de acordo com a palavra de Deus, só virá bem para a sociedade. Se a sociedade viver de acordo com a vontade divina, haverá progresso, haverá paz, haverá harmonia. E um dos objetivos principais da aplicação da justiça é a pacificação social. A igreja deve julgar as pessoas, as atitudes, as decisões, de acordo com a palavra de Deus. E orientar os governantes, orientar a sociedade sobre o que é agradável a Deus. Essa é mais uma das funções dos sacerdotes. A igreja, divulgando a palavra, ensinando a palavra, convencendo o povo a viver de acordo com a palavra, e povo aqui não estou dizendo o povo de Deus, estou dizendo a sociedade melhorará. E nós temos prova disso. Onde o cristianismo se estabeleceu e criou uma cultura, as sociedades são melhores, privilegiam a pessoa humana. As sociedades privilegiam a liberdade, privilegiam a dignidade e o respeito ao ser humano. Os direitos humanos, por exemplo, têm origem nos chamados valores morais judaico-cristãos, que são os valores morais na palavra de Deus. E se hoje nós estamos tendo uma degeneração na vida social, é porque estes valores têm sido abandonados. Por que a escravidão acabou no Império Romano? Isso é Karl Marx quem diz. Um ateu e comunista. Por causa do cristianismo. Por que a escravidão negra acabou no século XVIII, XIX? Por causa do movimento
de cristãos na Inglaterra, que era a potência mundial da época, e que desmontou todo o tráfico negreiro. Irmãos, nós como sacerdotes devemos levar a sociedade a aplicar a palavra de Deus nas suas decisões. Representar o povo diante de Deus, função intercessora. Distinguir o santo do profano, promover a saúde espiritual do povo, o que o nosso comentarista chamou de função sanitarista, ou até a função clínica. Terceiro, ensinar a palavra de Deus ao povo, a função educacional. E quarto, julgar se de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei, a função jurídica ou função judicial. Eram estas as funções sociais dos sacerdotes e dos levitas em Israel. Estas são as funções sociais da igreja na sua peregrinação terrena. Amém.